E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos aí na época do São João e para alguns, segundo alguns, é a melhor época do ano. Mas é a melhor época para quem? Sobre isso que eu estarei falando nesse vídeo. Se você gostar desse conteúdo, certo? Aproveita para se inscrever no canal, certo? Então vamos para o vídeo. Bom, eu moro aqui no Nordeste e estamos na época que, segundo alguns, é a melhor época do ano. É a época aí, claro, pergunto, melhor época para quem? Veja só, nessa época, São João, para quem não sabe, o São João não é só um certo período, não é só o mês de junho. Para você ter uma ideia, as quadrilhas juninas que participam das competições, que participam dos campeonatos, eles começam os ensaios já em janeiro. Desde janeiro que já tem, que é dado início aos ensaios das quadrilhas juninas, dessas quadrilhas estilizadas, dessas quadrilhas como, por exemplo, que acontece na cidade de Mossoró, na cidade de Natal, certo? Nas grandes cidades. Nas cidades do interior também tem, em algumas cidades, as quadrilhas estilizadas. E aí tem todo esse período de ensaios que ainda está acontecendo até o dia da apresentação. O São João, ele não é só uma semana, ele não acontece só uma semana, ele não acontece somente em um dia, é o mês inteiro. E às vezes passa até para o mês seguinte. Às vezes chega o mês de julho e ainda está tendo São João, ainda está tendo quadrilha junina, ainda está tendo apresentações, né? Então é um evento grandioso na região Nordeste. Eu sei que tem outros estados brasileiros que também têm o São João, não sei se é exatamente igual, mas eu sei que tem alguns estados que também celebram o São João. Creio que de uma maneira um pouco diferenciada. Eu estou falando de estados não nordestinos. Eu creio que celebram de uma maneira diferenciada. Bom, mas se para alguns é a melhor época do ano, a verdade é que para outros nem tanto. Claro que nessa época do ano movimenta bastante a parte financeira, como por exemplo os músicos, os sanfoneiros, certo? São sempre convidados. Tem os desfiles das carroças, então quem tem carroça, sim, ainda existe carroça, carroceiros, não tanto como antigamente, mas os carroceiros, eles ganham um dinheirinho nessa época do ano, porque tem um desfile de carroça, aí a pessoa, as escolas decoram as carroças, e faz o desfile pelas ruas, é interessante, é legal. Tem também, como eu disse, tem as quadrilhas juninas, todas as escolas têm suas próprias quadrilhas, que são as quadrilhas simples, que acontece, certo? E tem a quadrilha junina pertencente ao município, e aí você tem as comidas típicas, as comidas com milho, né? Canjica, pamonha, são bolo de milho, muita coisa relacionada ao milho. Mas também tem outros tipos de comidas, as comidas típicas dessa época. Tem os sorteios de balaia, juninos. Estou explicando isso aqui para quem não é da região Nordeste entender um pouco de como é que acontece. Bom, seguinte, mas no meio de toda essa alegria, todo esse festival, tem as celebrações de São João e São Pedro, que no caso aí acende as fogueiras nas ruas, quando se passa nas ruas tem as fogueiras com a tradição de acender as fogueiras, segundo conta, dizem que foi para anunciar o nascimento do filho, certo? Como é que eu aviso o meu parente?
eu acho que foi para anunciar o nascimento de João Batista. E aí foi assim que Isabel avisou a Maria. Eu não tenho certeza, eu acho que é bom pesquisar na internet, eu estou agora meio esquecido, mas eu creio que a história foi exatamente assim. Isabel, prima de Maria, teve o filho, Maria, mãe de Jesus, né? Isabel precisava avisar Maria, como foi que ela avisou? Acendendo a fogueira. E aí, com a fogueira, avisou que nasceu certo João Batista. Seria essa daí a ideia. Se eu tiver enganado, se eu tiver confundido os santos aí, me desculpe, certo? Que é muito santo, me confundo. Me perdoe aí. Aí tem o Santo Casamenteiro, o Santo Antônio, que também é um santo, que esse também é um que não gosta muito do São João. Sabe por quê? Porque ele fica de cabeça para baixo durante esse período. As mulheres que querem casar viram o santo de cabeça para baixo. Então é um que não gosta desse período de São João, com certeza. Tem que gosta de ficar de cabeça para baixo. Bom, mas é o seguinte, no meio de tudo isso, tem também as, as brincadeiras típicas, tem o pau de sebo, é para subir no tronco assim, de árvore, que passa assim sebo, aí fica bem escorregadio, certo? As crianças também, você pega aquele bombril, esponja de aço, você pega a esponja de aço, aí acende assim com isqueiro, ele fica soltando a fumaça. Você já viu aquele Doutor Estranho? Ele gira assim, solta aquele sinal, Doutor Estranho. Pronto, com bombril faz aquela mesma coisa. Faz o teste aí, pega uma esponja de aço, você acende assim com isqueiro, você gira assim, ó, faz aquele círculo, é bem interessante. É bonito de ver, certo? Criancinha pequena não fazer isso, é bom acompanhado de um adulto. E também tem os rojões, tem aqueles fogos coloridos, né? Aqueles rojões juninos. Só que tem um problema. Idosos, autistas e os animais, esses barulhos de estrondos, de fogos, incomoda e muito. Só para você ter uma ideia, é, a região Nordeste, né? São vários estados aqui no Nordeste. Então, se em todos os estados do Nordeste, são cerca de 52,2 milhões de cachorros. Só. Eu nem estou somando aqui os outros animais. Estou falando aqui só os cachorros. 52,2 milhões de cães na região Nordeste. Aí veja só. Os cães, com esse barulho dessas bombas, desses estrondos, eles ficam incomodados. Eles ficam assustados. Eles ficam ansiosos. A gente tem dois aqui em casa. E quando começa as pipocas, quando começa os estrondos, ele já fica assustado. Um fica, um fica nervoso e o outro fica com medo. Fica se escondendo, porque ele não entende aqueles estrondos, ele fica preocupado, ele fica procurando onde é que vem. Agora imagine isso nos outros cães, principalmente os de rua, que não tem para onde ir, não tem para onde se esconder, né? Então já não tem uma vida fácil. E ainda tem esses estrondos. É como eu estou dizendo, não é um dia, não é 2 dias, não é uma semana, é um mês inteiro. E às vezes vai até o mês seguinte. O normal, normalmente vai até julho, até a primeira semana de julho, até a segunda semana de julho. Você vai de cidade para cidade, região para região. Então, veja, você tem 52,2 milhões de cães sofrendo nesse período. Não é só isso. E os autistas? As pessoas sensíveis ao ruído, ao estrondo. Você sabia? Eu fiz aqui, ó. Para você ter uma ideia, segundo os dados do IBGE de 2022, a região Nordeste, no Nordeste, são 633 mil pessoas, 633 mil pessoas diagnosticadas com TEA, transtorno do espectro autista. Imagine essas famílias ter que conviver com esse período, com esses estrondos, com essas bombas,
como soltando traques, soltando aqueles rojões barulhentos. Eu deixo aqui essa reflexão, esse pensamento, e aí eu pergunto: o São João é a melhor época para quem, afinal? Para quem vende, para quem vai curtir, para quem gosta de ver essas coisas. Mas para as famílias que têm filho autista, que tem a esposa autista, que tem o seu marido autista, que tem seu filho, sua filha autista, não é uma época feliz. Para as famílias que têm seus pets queridos, seus cãezinhos que ficam amedrontados, assustados, sem entender nada do barulho, do ruído que está acontecendo, não é uma época feliz. E aqui nem vou mencionar os bebezinhos, as pessoas idosas, as pessoas doentes que precisam de repouso. Porque é assim, ó, tá aqui um silêncio, de repente, bum, daquele estrondo. Às vezes, alto, você toma aquele susto e você, uma pessoa considerada normal, tem essa reação. Imagine o autista, tá me entendendo? Imagine o animalzinho. Então, eu trago aqui esse pensamento, essa reflexão. Não estou dizendo que é para acabar com São João. Não estou dizendo que é para acabar com essa tradição que é tão bonita e tão necessária que faz parte das nossas raízes. Não estou falando disso. Não é acabar com a tradição, mas é adaptar. Sabia que existe esses fogos de artifício sem ruído? Hoje em dia você pode soltar fogos de artifício sem ruído. É interessante que na entrada de ano se proíbe o estrondo com aqueles barulhos enormes que as bombas fazem. Hoje em dia se compra as bombas sem ruídos, mas se vende ainda aquelas bombinhas. Ainda é vendido aqueles estalos. Eu esqueci de mencionar, no caso da fogueira, é legal, é bacana de ver, só que tem um detalhe. Pessoas que têm asma, nessa época também é muito ruim e muito perigoso. Porque ela fica sufocada, fica sem respirar direito. Ora, a gente já fica sufocado quando você passa ou naquelas ruas que tem muita fogueira. Mas tudo bem, é tradição, né? Mas o que eu quero mostrar é que há N situações, certo? E que, ao mesmo tempo que tem aqueles que gostam e que se divertem, tem aqueles que sofrem nesse período e com essa situação, certo? Então, é isso que eu queria trazer. Às vezes é necessário, é importante preservar a tradição, é importante preservar a tradição, é importante a gente manter nossas raízes, mas às vezes é necessário você se adaptar, você pensar no outro, você ter esse olhar de compaixão pelo outro. Bom, gostaria que você que está assistindo o vídeo, se você chegou até aqui, deixa seu comentário, comenta a respeito, seja a favor ou contra, mas comenta alguma coisa, eu gostaria muito de ver a sua opinião e, claro, eu vou responder. Bom, por hoje é só. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, não perca seu tempo, é claro. Se inscreve aí no canal e a gente vai se ver em outros vídeos como esse, tá certo? Por hoje é só e valeu.